casou, teve filhos, trabalha, mas sempre que pode vem a Paraíba, em especial Guarabira, o que é de direito, visitar a família. E essa foi uma das poucas vezes que ela conseguiu vir visitar a família dela com a família dela da Espanha, que é o esposo e o casal de filhos. Jaqueline, satisfação revê-la. Você não lembra de mim, mas eu me lembro de você, porque eu era garoto e o meu sonho era um dia estar aqui onde eu estou. E hoje eu louvo a Deus, eu glorifico a Deus porque Ele me permitiu chegar até aqui. Um certo dia alguém me perguntou, eu falava muito errado, e ainda falo ainda hoje, porque eu queria tanto ser radialista. E eu disse que eu queria muito porque muita gente dizia que eu não tinha condições e que eu não conseguiria. E hoje, primeiramente Deus, depois o empresário João Rafael, que quando a maioria disse não, ele disse, não, eu vou acreditar, eu vou apostar, e me deu essa oportunidade. E eu estou aqui há 10 anos pela misericórdia de Deus e pela tolerância de João Rafael. Então, eu via você naquela primeira sala, você parece que fazia parte da administração, do financeiro, e que, por sinal, deixou até hoje um bom legado. Talvez eles não lhe digam, mas nos corredores falam muito bem da sua época, da sua gestão e da forma que você geria a Rádio Cultura e a Rádio Rural. Então, satisfação lhe rever agora pessoalmente. Seja bem-vindo ao programa Tribuna do Povo. A gente já tinha se falado por outras vezes por telefone, entrevistando você. Boa tarde para você, Jaqueline. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, Marcos Fernandes. Chegou por aqui também o Ribeiro Júnior, está meu irmão Expedito. Prazer enorme estar aqui com vocês. Eu estou muito feliz de poder ter tido a oportunidade de vir ao Brasil. Na verdade, durante a pandemia, ninguém podia viajar, eu tinha viagem marcada e a gente ficou impossibilitado. Essa é a grande verdade, né? Nos privaram de 2 anos do nosso tempo, que parece pouco, mas se torna muito para quem valoriza o tempo. E a liberdade, né? E a liberdade. Então, isso realmente nos trouxe muito mais vontade de visitar a família, que no caso eu vim. Vim por poucos dias, né? Não tive oportunidade de vir por mais dias, né? Mas eu já estou muito grata, porque eu quis, nesses poucos dias que eu estou aqui, estar muito mais presente com os meus pais, até porque para gerar memória para os meus filhos, e recuperar, né, aquele tempo perdido, isso, né? Sempre vai ficar essa saudade, sabe, de Carlos? Eu sempre fui muito ligada aos meus pais, eu trabalhei com eles, né? Eu estudei, mas trabalhava com eles e sempre vai ficar aquela saudade, né? Eu sinto falta dos conselhos do meu pai, de ver como ele fazia as coisas. Sou uma pessoa extremamente observadora e eu sempre observei como ele trabalhava. Minha mãe, que sempre também uma mulher forte, e eu sempre, assim, admiro e admirava. Eu acho que todo filho, quando ele admira o pai e a mãe, ele tem muitas possibilidades na vida de se tornar um bom filho, né? Porque a gente deixa de acreditar naqueles heróis da internet para acreditar no nosso herói que está perto de nós, que são os nossos pais. Eu acho que isso se está perdendo e se nota já que a geração atual não é a mesma geração, por exemplo, que a minha, e seguramente não é a mesma geração dos meus pais. E, infelizmente, a gente não deve deixar isso perder, né? Tem a questão da informação, mas eu acho que o heroísmo, né, do pai, de ser exemplo de pai e de marido, né, e de protetor e provedor da sua família, deveria continuar existindo. E a mulher como a administradora, né, como aquela conciliadora, como a pacificadora, né, a educadora dos filhos. Ou seja, é fundamental, acredito, na vida de qualquer criança, a figura dos dois sempre presente. Eu sempre tive a seguinte curiosidade: como é que uma jovem que tem os pais bem-sucedidos em Guarabira e na região, onde muitos se apegam a isso para poder estar ali presente no dia a dia, abre mão disso para ir viver na Espanha, casar, construir família e buscar uma independência do que é o pai, a mãe, a família na realidade de Guarabira, do nosso estado, que é João Rafael de Oliveira Aguiar.
o que fez de Jaqueline Aguiar, que tinha tudo isso aqui em Guarabira, na Paraíba, abrir mão para ir na Espanha e buscar sua independência e lá construir a sua família e até hoje permanecer por lá? Foi difícil. Foram dias de muitas lágrimas, não foi uma trajetória fácil. Começar do zero é realmente muito difícil. Não somente para uma mulher, você sabe que realmente as mulheres, infelizmente, até hoje são discriminadas. Eu costumo dizer que eu não sou feminista, eu sou feminina, mas são e continua sendo uma classe discriminada e não é fácil vencer como mulher pelo fato dela ela também ter a necessidade de ser a mãe e estar presente também na vida do filho. Então, o profissionalismo, por isso hoje em dia as mulheres têm demorado muito a serem mães por conta disso, porque querem o seu espaço profissional e é um direito de todas as pessoas que assim o desejam. E não foi fácil, Edicarlo, eu comecei realmente do zero. Eu cheguei a pedir para trabalhar de graça. Realmente, evidentemente que num país como a Espanha, não é um país que tem uma cultura extremamente diferente da nossa. Eu necessitava falar melhor o espanhol, escrever bem o espanhol, até porque eu nunca tinha estudado espanhol, então se tornava muito difícil. E para poder você ter um bom trabalho, você não pode ser analfabeto. É aquela coisa, você sabe ler e escrever no seu idioma, não no outro idioma. Então, isso também me gerou uma certa dificuldade. Mas eu consegui, graças a Deus, eu também agradeço também ao meu esposo, que sempre me incentivou muito. E chegamos um momento em que eu trabalhava como vendedora de loja, né? Imagina, a filha do empresário. Imagina, se dissessem isso aqui, ninguém acreditava. Jaqueline Falque na Espanha, vendedora de loja. Não é nenhuma desonra para ninguém. Eu acredito que você tem que ser valorizado em toda e qualquer profissão. Mas realmente você deixar de ser a diretora da Rádio Cultura e da Rádio Rural para ser vendedora, na verdade, é um passo bastante difícil e foi isso que aconteceu. É certo que eu pensava que eu conseguiria muito mais rápido um emprego na minha área e não foi bem assim. Mas o meu esposo decidiu, junto comigo, disse, olha, você necessita estudar na Espanha. E aí foi o meu maior desafio. E estudar em um idioma que não era o meu, fazer um mestrado, imagine, ou seja, que é um pouco mais especializado do que um próprio curso, né? Você já saiu daqui formada? Eu já saí formada, então eu validei, que eles chamam isso, validei o curso lá na Europa. E uma vez que foi validado o meu diploma, eu pude fazer uma espécie de, eles chamam de mestrado, uma espécie de especialização, né, mais específica na área da financeira, né, justamente em que eu estou trabalhando na hora, que coisa mais incrível. Você também fez jornalismo aqui? Fiz jornalismo também, fiz todo papeleio, todos os papéis para poder trabalhar nos dois ramos. Evidentemente que o jornalismo seria bem mais complicado por conta da pronúncia. Eu, evidentemente, hoje me considero bilíngue, porque eu não preciso pensar para falar em espanhol, e isso já é quando a gente chega a um nível muito alto, né? Mas não chega a ser um espanhol como meu esposo se fala fluente, com você, né? Aí você nota que ele realmente não é brasileiro, porque se ele fala português, ele tem aquela pronúncia. Eu também tenho essa mesma pronúncia, não me envergonho dela, isso é bem claro. E aí fui estudar. Todo curso especializador que você tem que fazer é pago, inclusive as universidades na Espanha também são pagas, inclusive as públicas, você tem que pagar algo, não é como no Brasil. E uma vez que eu comecei a estudar, abriu uma porta de trabalho para mim, de uma empresa inglesa. Comecei a trabalhar. Como estagiária? Não era estagiária, já era uma pessoa que estava substituindo outra pessoa, né? Por licença de maternidade, seria isso? Não sei. Licença maternidade seria aqui no licença Brasil. Materna, né? Cobriu uma licença maternidade. Isso. E depois eles gostaram muito do meu trabalho, eu acabei trabalhando, porque essa empresa, ela trabalhava tanto com Espanha como Portugal. Então, eu falava os dois idiomas e isso deu uma ligeira vantagem, exato, uma né? ligeira vantagem em cima de outros candidatos, porque o idioma português é um idioma extremamente difícil, parece os dois muito, mas não tem nada a ver, e é necessário que, se uma pessoa precisa falar tanto português como espanhol, necessita ter domínio nos dois idiomas. Isso me ajudou muito. E aí veio os filhos, saí dessa empresa e agora eu estou numa empresa que é uma empresa do ramo de petróleo.
Quando eu entrei nessa empresa, estou contando toda a história, viu, deixa eu Ricardo? só dar uma pausa aí, porque falando de etapas, né, do seu primeiro desafio, de estudar lá, depois de ter sua primeira oportunidade nessa empresa, aí de repente vem uma filha. Ou Isso. seja, você foi desafiada mais uma vez. Então, como foi Exato. conciliar dona de casa com a empresa, com o trabalho? Na verdade, quando eu estava nessa empresa inglesa, eu fiquei grávida, né? Geralmente as pessoas que ficam grávida, eu tive a oportunidade, como as pessoas diziam, ela ficou grávida, ela vai querer ficar, né, na empresa, porque, na verdade, eu podia ter dito, me dói aqui um pouco nas costas ou qualquer coisa, e eles me dariam uma licença né? de doença, né? Não sei como se chamaria, e aí eles seriam obrigados a renovar meu contrato. Mas, na verdade, eu sempre fui e fui criada, e sou criada, baseada na honestidade, né? Eu tive condição de trabalhar, realmente eu trabalhei os 9 meses de gravidez e no último mês era já realmente o meu último contrato, né? O último prazo de contrato era cumprido os 9 meses. E eu lembro que o meu chefe, que era um português, um homem extremamente inteligente, disse assim, Jaqueline, eu não digo que pena que você está grávida. Assim, em outras palavras, ele me falava, porque é um momento feliz da sua vida, mas você é realmente uma grande profissional. Tudo isso me fez crescer mais ainda, não é? Eu acho que foi um desafio muito grande para mim, mas parece fácil. As pessoas sempre diziam assim, ela dirige a Rádio Rural, dirige a Rádio Cultura porque ela é filha de João Rafael. Eu escutava muito isso. Normal, né? E era muito normal, assim, Até porque é filha, você vai ser a é. diretora, né? Nunca me via pela minha capacidade, nem pelo que eu havia estudado ou pelo que eu não havia estudado. E isso me gerava um pouco não estou aqui por conta disso, não estou aqui porque eu sou a filha. Rotulada de filha e do hoje dono. eu chegar para meu pai e dizer, olha, agora eu contarei o resto da história e você vai saber que eu consegui, já fui promovida, já é a terceira vez que eu sou promovida nessa Coisa empresa boa, que eu estou parabéns. agora. Então isso é E muita aí alegria. você se sente realizada em dizer, poxa, eu hoje tenho um título não por ser filha do dono ou da dona, mas porque eu busquei o meu espaço, eu trabalhei para isso fora da nossa realidade. A pergunta é, de tantos países bons na Europa, você encontrou-se com a Espanha. Por que a Espanha? Eu acho que a Espanha é bem parecida com o Brasil. A questão também é não somente cultural também. Somos diferentes porque temos culturas diferentes, mas temos uma excelente culinária como o Brasil. Inclusive, as pessoas perguntam muito para o meu marido, é melhor a comida daqui ou a melhor comida? Não existe comida melhor aqui nem lá. A comida brasileira é uma excelente comida e a comida espanhola é realmente também uma excelente comida. A gente não dá para comparar porque são culinárias diferentes. Mas eu me alegro de estar num país onde o sol é muito brilhante, onde não é um país cinza, eles chamam de gris, um país triste, como os países mais frios. Nós temos definidos as 4 estações do ano. E isso nos dá muita vantagem, porque um país que tem muito brilho do sol, as pessoas são muito mais alegres. Se nota perfeitamente. Você nota, por exemplo, o povo do Nordeste e do povo de São Paulo. Você nota uma diferença bastante grande. Sim. Não é diferente, a alegria, a forma de viver, você é mais aberto. Isso também acontece na Europa, por exemplo. A Espanha é um país bastante mais aberto do que você chega na Alemanha. É bem mais difícil, por exemplo, um brasileiro se adaptar na Alemanha do que na Espanha, por exemplo. Jaqueline, o que é que a gente poderia dizer no sentido de que, por exemplo, o Brasil, o seu mal é a corrupção que vem pela política. Aí a Ucrânia e a Rússia é a guerra. Tem outros que são aqueles tsunami. Na Espanha, qual é o ponto negativo? Tem alguns pontos negativos. Por exemplo, a Espanha é um país... a gente não pode dizer 100% negativo. Temos que ver sempre o lado das duas moedas. Eu costumo dizer isso. É um país que recebe muita imigração, certo? Principalmente da África, pela proximidade que tem com o continente africano. Não sei se você sabe, nós temos 2 cidades independentes. O meu marido está aí, pode dizer melhor do que eu. Ceuta e Melilla. Não, né? Elas estão no continente africano mesmo. O que separa é uma barreira. Então, evidentemente que a oportunidade de vida que a Espanha te dá não é a mesma que dá o continente africano, né? Então, eles tentam, de todas as formas, passar essa fronteira para poder tentar uma vida melhor.
É negativo. Sempre digo que para uma pessoa entrar num país de forma ilegal é bem duro. Bem mais duro do que quando você entra. Já é duro quando você entra pelas vias legais. Mas se torna muito mais difícil quando você faz isso pela via da porta da porta dos fundos, como Porta dizer de assim, trás. na porta de trás. E eu não aconselho isso para ninguém. Isso é um ponto negativo, né? Para a Espanha, podemos dizer assim, mas nós, como os espanhóis, também me considero espanhola, nós precisamos também de muitas mão de obra. Por exemplo, o espanhol não vai querer determinados tipos de trabalho que uma pessoa, por exemplo, como essa, está disposta a fazer. É exatamente o que acontece nos Estados Unidos. Muitos brasileiros vão para lá para ser deep clean, para ser house clean. Para fazer o serviço que eles não que querem eles fazer, não querem por fazer. serem de lá e Isso. acham que aquilo é pequeno para eles. Atender né? num McDonald's, ou se atender... Não é desmerecendo o trabalho. Mas tem eles, essa visão, né? Mas eles querem um trabalho melhor para ganhar melhor. É lógico que todo mundo tem essa ideia. Vou trabalhar, ganhar melhor, mas o que levaria uma pessoa que se forma em engenharia a morar nos Estados Unidos e ter que ir começar do zero? Você pensa, um país que tem realmente muitas oportunidades, assim como a Espanha tem muitas oportunidades. Era o que eu estava dizendo. Hoje fomos comer num restaurante aqui no shopping, e a gente pagou, pois, se eu penso em euros, está bem mais barato, por exemplo. Mas para quem ganha na moeda real, é bem mais caro. Essa é a diferença. Uma pessoa no Brasil ganhar 100 mil reais e a outra ganhar 500. Eu acho que isso é onde está o problema do Brasil. Qual é o salário mínimo da Espanha? 1.000 euros, aproximadamente. Equivalente a quanto em real? Seria 5 mil reais. Né? Mas a gente não pode contabilizar dessa forma. Por exemplo, a gasolina. Por exemplo, você ganha 1.000 euros, mas a gasolina está R$ 2 Lá. Se você ganha 1.000 reais no Brasil, mas a gasolina está a 8, a 7, então, se você for contabilizar, a diferença é bastante grande. Muito grande. Eu, por exemplo, fui no supermercado e a pessoa tem que ganhar um pouquinho melhor, porque não dá para... Aqui, você quer dizer ou lá? Aqui. Não dá para acompanhar, Ed Carlos, porque fica difícil, né? Se você fosse viver com o seu salário de lá, aqui, seria melhor viver com o salário de lá ou com o salário daqui? Comparando. Eu tinha que ganhar a mesma coisa em lá, reais, que ganha lá. Transferido em reais aqui para poder ganhar para poder viver um pouco melhor. Mas eu acredito que ainda seria menos, porque, por exemplo, para comprar uma passagem aérea para o Brasil, eu acho que está em torno... Agora deve ter subido por conta do combustível, vamos imaginar 700 euros. 700 euros não chega a um salário mínimo. Comprar uma passagem aérea daqui para você que trabalha em real, ganhando um salário mínimo, pois quanto custaria uma passagem? 6 mil reais? Então você teria que trabalhar 6 meses. Ou seja, são essas coisas que acontecem. Por exemplo, um gari ganha pouco menos que um outro profissional. Por exemplo, um gari trabalha fim de semana e pega alguns horários assim durante a noite, ele deve ganhar em torno de 1.700 euros. Lá. Eles têm sua BMW, aqui entenda. Eles ganham isso por mês. Eles têm a sua BMW, então aquela coisa. É outra realidade. É outra realidade. Você não discrimina a pessoa por ser gari. Não, e é isso que é incrível. Ele é importante, né? Porque um papel importante. E ele ganha tão bem quanto. Isso. Uma pessoa que está num escritório trabalhando de contabilidade, inclusive ganha mais que uma pessoa trabalhando num escritório de contabilidade, entenda. Então, isso no Brasil, por exemplo, acontece um pouco disso. O funcionarismo, aí, gente que ganha muito dinheiro e gente que ganha muito pouco. E essa desigualdade é o que deveria mudar. Quando eu falei com a sua mãe, a primeira vez para combinar essa entrevista, eu acho que foi numa terça-feira. Aí eu fui dar uma pesquisada numas palavras em espanhol, né? Eu digo, eu vou surpreendê-la, vou bater um papo em espanhol. Só que você demorou, eu já esqueci de tudo. Então, vai no português mesmo. Planos para o futuro. Perguntava na interna ao seu marido, agora há pouco, nem vou dizer o que ele respondeu, porque eu vou deixar que você responda. Se ele tinha planos de um dia vir morar aqui no Brasil, já que você fez, digamos assim, o sacrifício de deixar a família e passar 11 anos lá junto da família dele com ele, por que não, mais para frente, ele também renunciar um pouco às raízes, às origens dele e vir passar um tempo no Brasil? Eu só espero que a mãe dele não esteja escutando. E se está escutando, não entenderia. Ela não entenderia, né? Não. Menos mal. Isso. E que ele não traduza. Isso, e que ele não diga que queira ficar aqui, senão seria para ela muito difícil. A gente não fecha a porta, não, por onde a gente passa. O maior erro de qualquer profissional ou de qualquer pessoa é fechar a porta. Meu esposo já é
já tem a identidade permanente brasileira, ele não pode ser cidadão brasileiro até que ele decida vir morar no Brasil. Escolha, né? Escolha vir morar no Brasil. Diferente das crianças, que ela já, com pais, tanto brasileiro como espanhol, ela tem direito à dupla nacionalidade. Eu sou espanhola, por quê? Porque decidi morar na Espanha e essa permanência dos 10 anos me deu a oportunidade de ter também um passaporte. Que o mesmo direito que o governo espanhol dá para mim, daria para ele, o governo brasileiro daria para ele como esposo de uma brasileira. Então a porta não fica meio fechada. Meio caminho andado já. Já tem identidade e CPF, então Coisa já pode boa. trabalhar, não? Já se sinta em casa. Inclusive está com uma belíssima camisa amarela que representa a nossa seleção brasileira, né? Ele gosta. Real Madrid ou Barcelona? Sempre Real Madrid. Cristiano Ronaldo ou Messi? Cristiano Ronaldo. Tá bem afinado aí com o esposo na tendência do Real. Eu vi o Cristiano jogar, hein? Você chegou a ver? Cheguei aí, a primeira vez que eu fui no estádio Tudo de futebol. Aquilo que pintam de Cristiano Ronaldo. Ele é muito bom. Eu acho que o Messi, ele é uma pessoa talentosa, né? Eu acho que ele tem um dom para jogar futebol, Sim. mas o Cristiano Ronaldo, ele tem garra. Ele não é uma pessoa. Ele junta habilidade ele não tem dedicação, disciplina, força de exatamente. vontade. Ele não tem aquele dom que o Messi tem, mas devido à sua dedicação e à sua busca por ser uma pessoa melhor torna ele um grande jogador. Ele se supera como jogador de futebol. E chegar à idade que ele chegou hoje, ainda apresentando um bom futebol, ainda sendo um goleador, acho que é um dos maiores jogadores com mais título de melhor do mundo. Sem dúvida, traz ele para a história, né? Seria bom que o Neymar tivesse a mesma cabeça que o Cristiano Ronaldo. Está muito longe. Jaqueline, deixar o espaço para você acrescentar mais alguma coisa que eu não perguntei, lhe agradecer, fico muito lisonjeado pela sua presença aqui. Você, pelas poucas vezes que conversávamos pela chamada de vídeo do celular da sua mãe, você me dava orientações e conselhos que, acredite, serviu para mim, serve até hoje, embora eu sou sempre um aprendiz, costumo dizer que eu sou um amador esforçado, mas a cada dia buscando aprender, buscando errar, para dos erros buscar os acertos, mas eu fico muito feliz em poder conhecer sua família e poder lhe receber aqui no Tribuna do Povo, e às 18 horas irei reprisar na íntegra, vou pedir para a Ribeiro tirar essa entrevista para que você em casa possa ouvir com a família e quem sabe mandar até para a Espanha, para os grupos lá de WhatsApp das suas colegas. Eu estou muito agradecida de você ter recebido bem, não só a mim, como também a minha família. É a primeira vez que os meus filhos vêm à Rádio Cultura com os novos estúdios. Né? Eu quis trazê-la, a minha filha, para poder conhecer exatamente como funciona e como é uma rádio de perto. E eu aproveitei isso do seu programa, né, para isso. Agradeço a oportunidade, desejar para vocês sempre um excelente trabalho. Vocês são grandes profissionais, é por esse motivo que a Rádio Cultura tem uma audiência incrível. Para você ter uma ideia, tem uma audiência tão grande que eu dei entrevista na Rádio Cultura e todo mundo ficou sabendo que eu estava no Brasil, porque até então eu não quis dizer para ninguém que eu tinha chegado no Brasil, tendo em vista que quando eu tinha a programação, veio a pandemia e tudo, eu digo, a gente não vai falar nada. Vamos tentar aproveitar em família. Vamos deixar acontecer as deixar coisas. Em off. Vai que acontece alguma coisa, e realmente aconteceu, a guerra aconteceu tudo, mas graças a Deus a gente conseguiu chegar até aqui e eu só agradeço a Deus. Saudade já desde já da minha família e obrigado pelo espaço. Um abraço a todos os ouvintes do seu programa, Edicarlo. Um abraço, Jaqueline, muito obrigado. Qual é o nome do esposo? Isaac. Isaac? Bom, aqui em português as pessoas sempre vão falar Isaac. Isaac, né? Mas em espanhol. Em espanhol a pronúncia seria, Isabela pode dizer. De Isabela. Isaac. Isaac. E Isabela, é Isabela mesmo? É Isabela. Não é Isabela? Em espanhol é Isabela mesmo. Sim. E o Abraão? Abraão. Por que Abraão? Abraão seria... Eu sei que é um nome bíblico, mas... Seria em português, né? Mas Abraão é como se escreve em espanhol. É também escrito em inglês. Embora a pronúncia em inglês não é Abraham, mas escrito está a mesma coisa. Como nós pronunciávamos o nome do falecido e grande ex-presidente dos Estados Unidos, Abraham Lincoln.
é a mesma escrita e se pronuncia assim. Evidentemente, quando eu falo para as pessoas, é Abraão, e as pessoas, Abraão, eu vou sempre deixar que ela pronuncie Abraão, porque eu sei que é a pronúncia em português, embora não esteja escrito desta maneira. São 2 nomes bíblicos. Era essa a intenção? Foi ao contrário, né? Abraão é o meu filho, meu esposo Isaac, e o pai dele se chama Jesus. Assim, a gente trocou um pouco a Bíblia, a gente inverteu Inovaram a Bíblia, né? a gente fez isso, mas deu certo. Jaqueline, um abraço. Um abraço ao... Como é? Isaac. Isaac.